A paz do Senhor, amados. Eu comecei a live agora, infelizmente, foi impedido aqui. Me chamaram, eu achei que era alguma coisa grave, era alguém me chamando, mas graças a Deus, era meu neto, mais uma vez gritando. Mas eu queria aqui, novamente, dizer para você que tudo é fé. A nossa fé ela é capaz de remover montanhas e Jesus já falava sobre isso. Interessante que eu queria dizer para você que muitas pessoas, ao ser provado na sua fé, tiveram uma resposta maravilhosa do Senhor. Eu mesmo já fui várias vezes, até no meu casamento, e muitas vezes, uma vez eu cortei meu braço, e quando eu orei, coloquei a mão em cima, pedi ao Senhor que curasse. No outro dia, estava curado. Mas no mesmo braço que eu cortei, e que eu não orei, infeccionou, e ficou várias semanas machucado. Às vezes um testemunho. Quantas pessoas, às vezes, têm certos tipos de experiência com Deus maiores que a minha, coisas que estavam totalmente perdidas, mas o Senhor faz renovar na vida de cada um. E muitas vezes você se converte no meio de uma tribulação tão grande, uma situação que você está passando tão complicada na sua vida, tão triste, tão difícil. E você, quando sai daquilo ali que Deus te tira, você acha que vai ser maravilhoso ali para frente. Você acha que tudo vai melhorar e que tudo vai ser tão maravilhoso que você não vai ter mais problemas. Você é uma nova criatura. A impressão que dá é que você não vai ter mais nenhum tipo de tentação, que tudo na sua vida agora vai correr maravilhosamente bem, né? Felizes para sempre. Mas não é assim. Não é assim que a vida é. E eu queria aqui deixar uma passagem para você, né? Algumas passagens que mostram que nem tudo é maravilhoso nesse caminho, porque às vezes o próprio Deus nos prova e nos coloca em situações. Lembre-se que o Senhor Jesus, ele foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Você acha que você não vai ser. Você lembra-se de uma coisa, o Senhor fez uma obra maravilhosa. E ele disse, eu ouvi o clamor do meu povo em 400 anos, falando isso para Moisés. E cada vez que ele levava uma praga naquele Egito, era para humilhar Faraó. Faraó era o Horus, os deuses vivos na terra. Um Deus jamais submete a um outro Deus, que ele acha que ele é tão poderoso que ele não precisa de outro Deus. E toda vez que ele levava uma praga, era para humilhar Faraó, endurecendo o coração dele de cada vez. Mais ele humilhava, mais o coração dele ficava duro. E a última praga foi quando ele matou todos os primogênitos do Egito. Todos aqueles que não se renderam aos pés de Deus. Todos aqueles que não pintaram a porta com o sangue do Cordeiro. O que eu quero dizer com isso? Interessante que você vai ver aqui nessa passagem que muitas vezes, quando a situação vem, o nosso coração se desespera. A nossa mente volta lá atrás. E muitas vezes o povo que já tinha saído do Egito, que já tinha atravessado o Mar Vermelho, mas o Egito ainda estava no coração do povo. Veja essa passagem. Então chegaram. Depois disso, Moisés partiu com os israelitas do Mar Vermelho e saíram ao deserto de Sur e andaram 3 dias no deserto e não acharam água. Então chegaram a Mara, mas não puderam beber das águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-se o lugar de Mara. Meu amigo, veja bem, era para estar tudo bem, era para estar tudo maravilhoso. Você vê que aqui, 2 versículos acima aqui, esse versículo começa com eles na beirada do Mar Vermelho, cantando e adorando ao Senhor. Miriam com tamborim, andando e as mulheres dançando. E todos eles ali, cantando, louvando e adorando ao Senhor. Apenas 3 dias pintou uma dificuldade. E ali eles foram provados pelo Senhor. Presta atenção, versículo 24. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo, que havemos de beber? Por que o povo murmurou contra Moisés? Porque o povo ainda não tinha Deus como seu único suficiente Salvador. O povo ali achava que Deus era apenas mais um Deus. E Deus era só Deus de Moisés, não era Deus deles. O povo ainda não tinha Deus como o seu Deus, porque tinha saído do Egito, mas o Egito não tinha saído do seu coração. E lá eles adoravam vários deuses. O povo ainda não tinha se convertido. O povo não sabia que era Deus. E eles ali clamaram contra Moisés, como quem diz, queremos beber. Esse seu Deus não é um Deus de nada. Esse seu Deus não trouxe a um lugar de águas amargas. E muitas vezes você é provado. O Senhor te prova para você buscar a Deus e estar perto dele. Qual é a mara que está na sua vida? Qual é a água que está na sua vida? Que água é essa que veio para a sua vida agora? Interessante que muitas vezes a nossa vida ela se torna tão difícil que parece que nós estamos passando por um deserto
E nesse deserto encontramos, em vez de águas doces, águas de Mara. Quantas vezes nós passamos por isso? E ele clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou-lhe um lenho de árvore, e lançou sobre as águas, e as águas se tornaram doces. Ali lhe deu um estatuto e uma ordenança, e o provou. Você vê, você já viu algum lenho que se torna água doce? Os cientistas já acharam um lenho que você pode jogar na água e ela torna doce? Mesmo sendo salgado, sendo amargosa, meu amigo, é pura fé. É pura confiança no Senhor. O Senhor mostrou o lenho e ele jogou. E muitas vezes nós precisamos achar esse lenho. Muitas vezes nós precisamos de algo em nossas vidas para que nós entendamos que Deus é Deus. Quando a situação começa a ficar tão difícil que não dá para o homem resolver, é aí que Deus entra com o milagre. E o milagre estava feito ali diante daquele povo. Mas ele ali, além dele pegar ali e jogar aquele lenho, o Senhor ali deu ordenanças e o provou. E disse: se ouvides atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos seus mandamentos, e guardares todos os seus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, das que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Entendeu? Mas ele fala aqui uma palavra: e se ouvires, e se obedeceres. E muitas vezes nós não obedecemos. Muitas vezes nós passamos por situações que muitas vezes o Senhor permite para que nós passamos a conhecer Ele. Interessante que as águas de Mara, ali foi achado magnésio naquelas águas, onde ia curar o povo de toda enfermidade que eles tinham trazido do Egito. Mas o povo não sabia disso. O povo não sabia disso, né? Porque o povo não se submeteu a Deus. Eles estavam mais submetidos a outros deuses. Embora o Senhor tenha os tirado de lá, o Egito ainda estava no coração deles. E às vezes você às vezes se converte, você é uma nova criatura, você espera que tudo seja maravilhoso, e quando você menos espera, vem situações na vida como essa água de Mara, onde você fica tão triste, que você acha que não vai acontecer nada de bom mais. Veja só, mais essa passagem que eu quero ler para você no livro de 2 Reis, capítulo 2, versículo 18 a 22. Então voltaram para ele, pois ficaram em Jericó e disseram-lhe: eu não vos disse que não fosseis lá? E os homens da cidade disseram a Eliseu: eis que é boa a situação desta cidade, como meu senhor vê, porém as águas são mais, e a terra estéril. E ele disse: trazei-me um prato novo, e pondo nele sal, e o trouxeram. Então saiu-lhe um manancial de águas, deitou-se o sal nele, e disse: assim diz o Senhor, sararei essas águas, e não haverá mais nelas morte, e nem esterilidade. Ficaram, pois, aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra de Eliseu que tinha falado. Meu amigo, você já viu sal curar água? Um pratinho de sal curar todo o manancial de água? Esse rio hoje se chama Rio Eliseu. E se você visitar, eu não posso ir, quem sabe um dia vou, mas os teólogos falam que até hoje as águas são doces e a terra não é mais estéril. Um punhado de sal que a água pega e leva não vai curar o manancial de água. E muitas vezes você precisa crer no Senhor, você precisa obedecer. Assim como Naamã mergulhou nas águas do rio, um rio que ele mesmo tinha por si por sujo, que ele achava que tinha águas melhores que aquele rio aonde ele morava, mas ele obedeceu e mergulhou 7 vezes e saiu dali curado. Às vezes nós temos que obedecer. Às vezes é momento de você se curvar ao Senhor. Lembre-se que tinha 4 homens carregando um homem numa cama e colocaram sobre um telhado. E aquele homem saiu dali curado. Não só porque aquele homem acreditou, mas porque os seus amigos também tiveram fé. O Senhor pode até nos provar, mas Ele é o Deus que nos sara. Ele é o Deus que nos prova, mas que nos dá o escape. Ele é o Deus que nos traz tudo de bom, mas também permite que nós passemos situações ruins, para que nós possamos nos convertermos e buscar Ele cada dia. Boa noite, meu amigo, minha amiga Joana. Deus é Deus maravilhoso. E Ele faz obras em nossas vidas. Olha só mais essa passagem. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam sentados na sua presença, e disse ao seu servo: põe uma panela grande ao alume, e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um deles saiu ao campo. Ao apanhar ervas, achou-se uma
uma parra brava, e colheu-lhe dela, e enchendo a sua capa de colicitas, e veio e cortou a panela, um caldo, e porque não a conhecia, assim deram de comer aos homens, e sucedeu que, comendo eles aquele caldo, clamaram e disseram: Homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. Porém ele disse: Trazei farinha, e deitou-se na panela, e disse: Dai de comer ao povo. Já não havia mais mal sobre a panela. Essas colocitas eram umas bolotas que tinham nas trepadeiras, que até hoje naquela região existem, venenosas, que o povo não conhecia, eles fizeram um caldo. Mas você já ouviu falar que farinha cura veneno? Que farinha tira o efeito do veneno? Não, meu amigo. É pura fé. Pura fé. Eu entrei numa casa, a qual os moradores dessa casa, eu não vou falar o nome, não conseguiam dormir. Porque a noite inteira ficava um demônio batendo na parede. E aquelas pessoas não conseguiam dormir. E durante o dia, aquela mulher estava cansada, aquele homem estava cansado e saía para trabalhar. E o estresse tomava conta daquela família, todos os dias. E quando eu entrei naquela casa, eu pedi uma direção ao Senhor, o Senhor mandou que eu ungisse as paredes, ungisse a casa inteira, passasse ali e orasse. E aquela noite, e até hoje, dormiram tranquilos. Foi o óleo? Não, foi a fé. A fé, a obediência ao Senhor. Talvez você esteja passando por situações tão complicadas. Talvez você esteja passando por situação de extrema necessidade, tanto amorosa. Às vezes até está desempregado. Às vezes tem alguém doente na sua família. Quantas vezes, às vezes, nós clamamos ao Senhor e parece que nada muda. Mas lembre-se que o Senhor, Ele disse: Eu ouvi o clamor do meu povo. O povo clamou 400 anos. E o Senhor ali atendeu. Claro que você não vai esperar isso tudo, porque foram muitas gerações. Mas aquele povo se desviou do Senhor. Lembre-se que Ele falou: Se ouvir atentamente a voz de seu Deus e obedecer seu estatuto, não colocarei sobre ti nenhuma praga que está sobre o Egito. Ele falou com o povo de Israel. E nós hoje vivemos na época da graça. A graça é o favor imerecido. A graça é aquele favor a qual Deus fez por nós, mesmo que nós não merecemos essa morte, mesmo que nós não merecemos o sacrifício de Cristo. Ele deu a vida por nós e não vai deixar que nós viemos a perecer. E ainda que aquele que está em Cristo morra, viverá. Lembre-se disso. Às vezes você perdeu alguém querido. Às vezes uma pessoa foi tão distante e você não consegue mais vê-lo. Perdeu sua esposa, seu filho. Eu não sei o que você está passando, mas Deus é Deus para entrar na sua vida nessa noite e curar o seu coração. Lembre-se que Deus está trabalhando e todas as coisas prosperam para o bem daquele que ama Cristo Jesus. Veja essa passagem. Meus irmãos, tende grande gozo quando caíres em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera na paciência. Tenha, porém, a paciência em sua obra perfeita, para que não sejais perfeitos, para que sejais perfeitos e completos, sem falta em coisa alguma. A fé, ela é medida pela paciência. Se o Senhor não agiu na sua vida ainda, é porque não está na hora, mas Ele vai agir em nome de Jesus. Daniel orou 21 dias, e no primeiro dia o Senhor já tinha ouvido a oração dele. Não cesse de orar. A vida não é só bênção. Não é só bênção. Mas o Senhor está fazendo grandes obras. Eu quero aqui ler o final para você. Um capítulo aqui que eu estava lendo contigo aqui. No capítulo 15, no versículo 27. No finalzinho aqui das águas de Mara. Então vieram a Elim e havia ali 12 fontes de águas e 70 palmeiras. Ali se acamparam junto às águas. As águas podem estar amargas, mas o Senhor tem coisas maravilhosas até Elim, mais à frente na sua vida. O que você está passando vai passar em nome de Jesus. Creia, Ele é Deus na sua vida. Ele vai fazer um milagre. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, maravilhoso e eterno Deus, tome em suas mãos, Pai. Eu sei que poucas pessoas viram essa live, mas que o Senhor, em nome de Jesus, venha tocar na vida de cada um e encher cada vida com a sua presença no nome de Jesus. E encher essa vida com o seu amor, com o seu poder, em nome de Jesus, Pai. Tome em suas mãos as pessoas que estão sofrendo a perca do ente querido, as pessoas que estão sofrendo porque tem alguém na UTI, as pessoas que estão sofrendo por falta de emprego. Pai, em nome de Jesus, entra nessa casa, Pai.
Coloque seus anjos em nome de Jesus. Que só possa, em nome de Jesus, encher essas vidas com o seu poder, com o seu amor. No nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica na paz do Senhor. Deus é contigo. Tenha uma boa noite.